Companheiras trabalhadoras e companheiros trabalhadores. J'aime et malade. J'aime et malade. J'aime et malade. Parce qu'il est mal. Bora lá, galera, que hoje eu já tô atrasado aqui. Atrasado pra quê, você vai me perguntar? Atrasado pra viver. Tá tudo degringolando, mas tá tudo certinho. E aí? Tudo certo com vocês? Hoje é dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, saudade do mar. E hoje a Glória Maria morreu, uma repórter, que doideira, né, cara? Coisa repentina. Tava falando dela ontem, sobre a entrevista dela no Mano Brown. Morreu hoje, doideira. Figuraça. Fazer falta. Tô meio deprê. Não tá tudo sentido. Tudo sentido de depressão meio figurado, né? Não, vai dar muito sentido figurado, mas acho que bateu uma leve crise, assim. Eu fumei ela não fala disso, né? Eu fumei um maço de cigarro de palha mentolado, que eu achei que a galera misturava folhinhas de menta, folhinhas de hortelã com tabaco. Botava cigarro de palha, tudo muito artesanal, né? Essa era a minha ilusão. Depois eu descobri que é umificado, né? Um negócio assim. Um extrato químico lá. Isso é mais cancerígeno que o próprio tabaco de menta. Mas enfim, tinha um tempo que eu não fumava e eu tava fazendo muito exercício físico. Aí eu acho que o pulmão tava limpo demais para receber. Deu uma ziquezira fisiológica e psicológica que eu tô numa ressaca de cigarro. Existe isso, tá, galera? Ressaca de cigarro. Não fume, mas se quiser fumar, pode fumar também. O problema é seu. Mas eu tô entendendo que eu sou todo ziquezirado com substância, bicho, puta que pariu. Foda. Foda que é bom. Bora lá. Vamos lá, hoje não é sobre isso. Também é sobre isso, né? Sempre é sobre tudo. 12h11 pra gente ir lá fazer o almoço. Hoje é sobre a máquina social. Tô animado com essa parte aqui. Vamos lá. Então a gente tá no 3.1.2. A máquina social. Que legal. Curtir o Terra Samba na máquina social. Essa. Nada mal. Esqueci como é que é essa música. Tem uma coisa com as músicas de axé das antigas que eu misturo tudo. Assim. Acho que eu já falei aqui no programa que Levada Louca pra dançar, eu cantava Vaca Louca pra dançar, assim, porque era na época da... Acho que a música saiu na época que tava tendo a febre aftosa, a parada da Vaca Louca, assim, eu misturei um pouco as coisas. 3.1.2 A máquina social. Vamos falar de territórios. A unidade primitiva, selvagem, do desejo e da produção é a terra. Porque a terra não é apenas objeto múltiplo dividido do trabalho, mas também é a entidade única e indivisível, o corpo pleno que se assenta sobre as forças produtivas e dela se apropria como seu pressuposto natural ou divino. O solo pode ser o elemento produtivo e o resultado da apropriação, mas a terra, com tesão, você me deixou triste com tesão, mas a terra é a grande estase inegendrada, o elemento superior à produção que condiciona a apropriação e a utilização comuns do solo. Então aqui, meus jovens, está apresentando um conceito. Terra, para eles, é um conceito, uma superfície de registro. A gente está entrando aqui de trás para frente, porque eles ainda não explicaram isso. Estão tentando explicar, né? Se antes é aqui, ó, o registro, em que sentido o capitalismo é universal. Sócios inscritor é o nome do... Como é que eu dividi isso? Da seção e subitens, sei lá, itens. A seção 3.1 é sócios inscritor. Então eles vão fazer toda uma metodologia aqui muito louca, né? Que eles já vão apresentando, já vão contando o que eles chegaram, conclusões, eles chegaram na metodologia conceitual que eles vão criando, nem metodologia, né? Na conceitualização, sistematização conceitual que eles criam na cabeça deles. Eles misturam resultado com explicação do que são, né, os conceitos que eles estão criando. Então a Terra é a unidade primitiva, né, aqui. Selvagem, ou seja, de um tipo de registro, né, não é um registro bárbaro, nem civilizado, selvagem. Do desejo,
e da produção, né? Terra. Aqui é importante que eu acho que eles estão falando com a hipótese um pouco além, assim, eu acho, da hipótese de Marx, né? Porque a Terra não é apenas o objeto múltiplo e dividido do trabalho, que eu acho que estão dialogando com o Marx, mas também a entidade única e indivisível, o corpo pleno que se assenta sobre as forças produtivas e dela se apropria como seu pressuposto natural ou divino, ou seja, o corpo sem órgãos do sócio-inscritor primitivo. Tal como no capitalismo, né, que tudo parece emergir do capital, tudo parece vir miraculosamente do capital, todas as máquinas desejantes, todas as máquinas produtivas, todas as máquinas sociais parecem emergir do corpo da terra, do sócio-inscritor primitivo ou selvagem. Essa que é a hipótese. E realmente, né, se você pensa... É um esforço etnoantropológico, né, que o Deleuze e o Guattari estão fazendo de compreensão, mas se você pensa hoje mesmo na questão da demarcação das terras indígenas no Brasil, como os indígenas dizem, né, nós não somos donos da terra, nós somos a terra, né? Tem alguns movimentos indígenas que vão trazer esse enunciado, que é muito importante. Não há divisão, né? É a terra quem nos produz, nós somos produzidos e somos a terra também, né? Então, nesse sentido, não há distinção. Há, na verdade, uma conexão muito forte, né, entre esse tipo de corpo sem órgãos, essa inscrição social, e as máquinas do desejo. Eu sou porque sou a terra. Eu existo, eu faço minhas coisas, faço amor, faço meu trabalho, transformo a mim mesmo, transformo a natureza, né, sem essa distinção entre eu e natureza, a partir da terra, né, sendo terra, não a partir, é inseparável. Né? Aí eles ainda vão colocar algumas diferenças aqui. Né? O corpo pleno que se assenta sobre as forças produtivas dela se apropria como seu pressuposto natural ou divino, né? Não em terra. E terra meio divina. O solo, aí essa distinção é mais, adiantando um pouco as coisas, sobrecodificada, né? Pensar o solo pode ser um elemento produtivo, o resultado da apropriação. Quando você esquarteja a terra e você fala, isso aqui tem dono, essa parte desse corpo é meu, e aí você distingue uma parte, a ação de distinguir uma parte da terra, né? Por isso que é engraçado os territórios, não no sentido deleuze-guattariano de territórios, no sentido de territórios geográficos, né? De localizações. É muito arbitrário, né? Na verdade, mas é porque o rio corta ali, então dali para cá do rio é uma terra, daqui para cá é outra. Não, esse solo, essa fundação do solo já é um exercício de sobrecodificação, de divisão em partes. Essas partes não são naturais, elas são formas de inscrição, formas de registro. Lembrando que aqui eles estão dando ao mesmo tempo a entrada na explicação do que são as máquinas sociais, o que é especificamente a produção de inscrição das máquinas sociais primitivas e que as máquinas sociais primitivas elas funcionam, se aproximam mais, qual o termo que eles usam? Elas se aproximam mais das sínteses conectivas. As sociedades sobre codificação ou bárbaras, despóticas, se aproximam mais da síntese de registro, né? E as civilizações civilizadas e capitalistas, sociedades civilizadas e capitalistas, se aproximam mais da síntese de consumo. Onde que está isso que é legal? Onde que eu vi isso? Isso está aqui, não? Em algum lugar eu vi isso. Talvez eu tenha dado um Ctrl F e visto isso Estava pesquisando essas coisas esses dias, talvez eu tenha me antecipado, mas eu acho que tem uma relação. Tá? Talvez não tenha lido isso ainda. Mas vamos lá, vamos continuando. Ela é... Aí vem outra definição, né? Então eles estão falando ao mesmo tempo da Terra, mas de todas as superfícies de inscrição. Ela é a superfície sobre a qual se inscreve todo o processo de produção, sobre a qual são registrados os objetos, os meios e as forças de trabalho, sobre a qual se distribuem os agentes e os produtos.
Ela aparece aqui como quase causa da produção e objeto do desejo. É nela que se cinge o leme do desejo com sua própria repressão. Portanto, a máquina territorial é a primeira forma de sócios, a máquina de inscrição primitiva, mega máquina que cobre um campo social. Retomando, isso aqui não é substituível, nem evolui, na verdade isso vai se manter, né? Então a gente vai ter esse registro social da máquina territorial, ou ainda, né, da máquina de inscrição primitiva, ela permanece em algumas relações. Aqui no arquétipo a gente diria algumas relações entre máquinas de desejo e máquinas sociais, esse tipo de inscrição ainda restaria, né? Inclusive no nosso cotidiano, sem sermos, por exemplo, populações indígenas, né? Por outro lado, é claro que há camadas assim, né, que vão nos aproximar muito mais de outra máquina de inscrição, a máquina de inscrição privatizada, civilizada e capitalística, né? Na verdade, esse que é o grande exercício da máquina de inscrição capitalista, essa captura, né? Disse aqui especificamente a gente está usando essa linguagem, né? Essa máquina territorial implica uma ligação entre máquinas desejantes e máquinas sociais, né? Que tem igualdade de natureza e diferença de regime, né? Ao longo do antiédipo, uma linguagem do antiédipo. No meu Platô, eles vão falar muito mais de agenciamentos, né? Agenciamentos territoriais. Então, portanto, a máquina territorial, está em itálico, é a primeira forma de sócios, a máquina de inscrição primitiva, mega máquina, que cobre um campo social. Ela não se confunde com as máquinas técnicas. Uma máquina territorial não é uma máquina técnica. Sob suas formas mais simples, ditas manuais, a máquina técnica já implica um elemento não humano, atuante, transmissor ou mesmo motor que prolonga a força do homem e lhe permite uma certa liberação. Então, uma coisa é a máquina territorial, como forma de sócios e máquinas de inscrição primitiva. Outra coisa são as máquinas técnicas. Eu entendo que as máquinas técnicas estão subordinadas a essa máquina territorial. Por máquina territorial, eu estou entendendo, e vamos ver se isso aqui está certo, essa forma, esse padrão de relação possível entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais. Tá? Seguinte. A máquina social, ao contrário, tem os homens como peças, ainda que os consideremos com suas máquinas, ou seja, com suas ferramentas, né, com suas máquinas técnicas. E os integra, interioriza-os no modelo institucional que abrange todos os níveis de ação, da transmissão e da motricidade. Não há homens, né, seres humanos, fora de máquinas sociais. Acho que essa é a colocação. E é nessas máquinas sociais que nós nos inscrevemos, colocamos nossas máquinas desejantes. Isso tende a dar merda, isso tende a se desarranjar, não dar merda, mas se desarranjar. Essa que é a grande questão que estava lá no capítulo 1, que a gente só vai entender o capítulo 1 depois de ler esse livro todo. A grande história é essa, né? O que vocês estão falando de síntese? Por que vocês estão ligando essas sínteses da produção, né? Tão filosófico, marxiano e freudiano ao mesmo tempo, ou psicanalítico ao mesmo tempo, com a questão da clínica, né? Isso já está lá no primeiro capítulo, mas é muito abstrato. E aqui eles estão falando dessa distinção de regime entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais. Está apresentado desde o primeiro capítulo, mas não faz sentido nenhum no primeiro capítulo. Não que aqui faça muito, mas é boa essa frase. A máquina social, ao contrário, tem os homens como peças. Então, se as máquinas técnicas são expansões e libertações do desejo, liberações do desejo na expansão da potência humana, as máquinas sociais abrangem os homens. A máquina social, ao contrário, tem os homens como peças, ainda que consideremos com suas máquinas, né? Com suas máquinas, ou seja, esses outros conexões com máquinas técnicas. E os integra, interioriza-os num modelo institucional, ou seja, né? Sejam eles castas, sejam famílias, sejam modelos de divisão de idade, rituais de passagem, todos esses modelos institucionais que abrangem todos os níveis da ação, né? Toda a ação vai ser registrada numa máquina social, né?
sorriso, o riso, a fala, a linguagem, mas também a dança, a pintura, a vestimenta, da transmissão e da motricidade do próprio movimento, né? Como é que o xamã se desloca, como é que o guerreiro se desloca, como é que o operário se desloca, tudo isso diz respeito à integração e o uso dos homens como peças. Esse é o WhatsApp, essa peça, essa máquina. É impressionante, estou muito para baixo, assim, estou muito triste. Não sei se dá para sentir no tom de voz, mas é difícil puxar essa energia para conversar. É foda, doideira. Mas tô bem. Com efeito... ah, não, desculpa. E ela também forma uma memória sem a qual não haveria sinergia entre o homem e suas máquinas. Aí eles precisam começar a fazer essa distinção. Técnicas, entre parênteses. Legal, né? Então ela não só inscreve esse modelo institucional, mas ela também vai produzindo uma certa memória, forma uma memória sem a qual não haveria sinergia entre os homens e suas máquinas técnicas. A relação entre... essa relação de continuidade, isso é bem vigotskiano, né? Do uso da ferramenta, né? E, na verdade, esse uso da ferramenta tende a se desterritorializar, né? Tipo assim, a gente vai inventando outras formas de usar a ferramenta e próprias ferramentas se desterritorializam na mão do homem e a mão do homem se desterritorializa nas ferramentas, né? O que isso quer dizer? A gente tem uma ferramenta para prever, né, o futuro e de repente do tipo algo como uma bússola que vai dizer para onde é o norte, que se a gente caminhar por ali a gente vai chegar em tal ponto previsível, ou ainda um instrumento de medir a chuva, que seja, tá ligado? A gente tem esses instrumentos técnicos. Vai se desterritorializando de uma forma que a gente vai se acostumando, se habituando, mas se transformando com essa relação tecnológica, e a tecnologia vai mudando a ponto de a gente ter um smartphone no celular, então, na mão. Assim. Então a parada é de uma dupla desterritorialização mesmo. Depois no Mil Platôs a gente vai ver que os termos sempre se desterritorializam pelo menos em dois, né? Mas essa memória, esse registro, né, é muito interessante, porque os bebês humanos, numa sociedade ocidental como a nossa, quando a gente fala assim, nossa, mas os bebês já estão com tablet, isso é chocante. É chocante só para quem é burro. Porque, tipo assim, é claro que tem um acúmulo tecnológico, um acúmulo de máquinas técnicas, que é uma memória. Então, tipo assim, é uma memória concentrada. Os efeitos disso são muito mais complexos que só dizer que, tipo, tem que tirar o menino da tela, tem que... tá ligado? É algo que já está incorporado. Não tem uma natureza a se retornar, porque a gente tem essa dimensão de memórias tecnológicas. A gente tem um acesso e a distribuição, né, específica de tecnologias que vão sendo guardadas na memória coletiva, no sentido de, cara, é comum a gente ter carro, então o próximo passo é ter outro tipo de carro. Não que tenha uma evolução, mas acho que é isso, fica um registro de que a coletividade humana vai caminhando e desterritorializando, transformando a si mesma em tecnologia, isso é inevitável. Assim. E há uma memória, então, tipo assim, é muito doido, né? Do caminho do primeiro ábaco ao computador é um caminho de milênios. Mas sempre a geração que chega, o bebê que chega totalmente, né, aberto a essa experiência de novas condições, ele já chega com a porra de um tablet na mão. Olha que viagem, né? Tipo assim, pensando na memória coletiva de 2.000 e caralhados anos, 10 mil anos de experiência, né? Humana, de 12 mil anos, sei lá, desde a pré-história, para chegar alguém, o que se precisou acumular para chegar alguém já chega com a parada tudo pronto, assim, que bagunça, né, que deve ser. Mas é um processo, não há um retorno, né, ao natural. Mesmo em outras sociedades, essa memória da tecnologia, mesmo não sendo tablet, sendo uma faca, um vaso, isso também se perpetua. Né? Com efeito, estas não contêm as condições de reprodução do seu processo. Elas remetem a máquinas sociais que as condicionam e as organizam, além de também limitarem ou inibirem seu desenvolvimento. Eu entendo que, com efeito, essas não contêm as condições de reprodução do seu processo. Então, na verdade, as máquinas técnicas elas não são independentes nas condições do seu processo de reprodução. Né? Não é fácil reproduzir uma máquina técnica porque elas remetem às máquinas sociais, que as condicionam, né, distribuem, quem é que vai ter essa máquina, quanto que a gente pode avançar com ela, o que a gente precisa evoluir dela, né? E as organizam, além de também limitarem ou inibirem seu desenvolvimento.
Então tem máquinas desejantes, máquinas técnicas e máquinas sociais, todas se englobando, né, de alguma maneira. Foi preciso chegar-se ao capitalismo para se ter um regime de produção técnica semi-autônomo, que tende a se apropriar da memória e da reprodução, e modifica assim as formas de exploração do homem. Então aqui tem uma coisa mais específica do capitalismo, né? Foi preciso chegar-se ao capitalismo para ter um regime de produção técnica semi-autônoma, que tende a se apropriar, né, da memória e da reprodução, e modifica assim as formas de exploração do homem. Mas este regime, precisamente, supõe um desmantelamento das grandes máquinas sociais precedentes, desses modelos institucionais mais codificados, mais rígidos, né? E aí você pode ter, por exemplo, agora o exemplo do aqui nas semi-autônomas, e a gente está chegando a um ponto de quase total autonomia com a inteligência artificial, no qual esse preceito das máquinas técnicas se subordinarem às máquinas sociais está cada vez mais em aberto, né? E aí quem assistiu Her, do Spike Jonze, né, com a belíssima voz eu tô com Natalie Portman na cabeça, mas é a cobra lá, a cobra do Mowgli, a Viúva Negra, a Scarlett Johansson. Foi muito bonito com ela, que ela faz esses personagens muito doidos, né? Ela faz Pendrive em Lucy, que é um baita personagem, mas ela também faz uma ET, comedora de conteúdos humanos, assim, que chama Under the Skin. Cara, esse filme é muito foda. Se puderem ver Under the Skin, vejam Under the Skin. Embaixo da pele. Mas em Her, agora deu o alarme. Ela é uma voz da Siri, uma voz da Alexa, né? Só que ela interage afetivamente e amorosamente com aquela inteligência artificial muito foda, né? E dando spoiler do filme, ela e as demais inteligências artificiais dão um jeito de burlar, né, esse modelo institucional, vários modelos institucionais, é bem interessante, assim, cara. Não é um filme de terror, é um filme de romance bem legal, assim. Que aí já não é mais semi-autônoma, né, totalmente autônoma essas máquinas técnicas. Cara, o parágrafo é gigantesco que vem. Eu vou só adiantar um pouquinho aqui a leitura, né. Uma mesma máquina pode ser técnica e social, mas não sob o mesmo aspecto. Por exemplo, como máquina técnica, o relógio serve para medir o tempo uniforme. E como máquina social, ele serve para reproduzir as horas canônicas, modelo institucional, hein? Acho que essa é a palavra boa, e assegurar a ordem na cidade. Então, acho que esse é um exemplo legal, né? Elas são concomitantemente máquina social e técnica, faz parte da peça da maquinária social e técnica. E depois a gente vai ver que a máquina desejante também entra nesse emaranhado, por mais que as máquinas sociais sejam essa superfície de inscrição, tanto das máquinas desejantes quanto das máquinas técnicas. Mas tem esse emaranhado, né? Não é sobre um objeto, mas muito mais essa proposta de relação para com o desejo, na interpretação da Elisa Guattari, né? A superfície de inscrição do desejo. Tá legal? Então a gente volta de Lewis Mumford. Esse capítulo é difícil, né? A gente vai lendo página por página mesmo. Dia de Manjá, 2/2/23. Então semana que vem a gente volta desse mesmo tópico, né? Na página 188. E depois a gente tem 1.3, o problema dos sócios codificar os fluxos. Não trocar, mas marcar, ser marcado. Deu fome, hora certa de parar. Forte abraço, um beijo e até a próxima.